Oi, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, amigos, irmãos, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, colegas missionários, pastores, ministros, líderes, colegas, porque somos servos do Deus Altíssimo, amém? Então, boa noite, como eu tinha prometido, né? Eu postei em algumas redes sociais aí que ia estar aqui fazendo uma live, né, daqui a pouco. E bom, irmãos, o prometido é dívida, né? Então eu não gosto de dever nada a ninguém, graças a Deus, né? Primeiramente me apresento diante de vocês como um pecador que precisa de Jesus, um pecador que tem desfrutado e usufruído da graça de Deus, mesmo que não mereça, né? Reconheço diante de Deus e diante de vocês. Mas, como disse o apóstolo Paulo, né? Pela graça eu sou o que sou. Amém? Glória a Deus, né? Pela graça que Jesus nos dá e nos deu, de poder, né? Ser chamados de filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, amigos, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Deus realmente ele faz como ele quer, né? Com quem ele quer, no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas tudo o que Deus faz, né, tem sua base e fundamento bíblico, porque é a nossa direção, a nossa guia. Deus criou a Bíblia para nos guiar, nos direcionar. Porém, também é a nossa base, é a nossa constituição. E foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né, pelo próprio Deus. Então, nós cremos que Deus, amém, eles até para falar palavras, né, de amor, de correção, ele fala, né, com fundamento bíblico. Amém? Então, nós somos diferentes porque temos o Espírito de Deus, amém? Então, meus irmãos, né, quem lhes fala hoje, nesta hora da noite, né, eu sei que muita gente está ocupada e preocupada, né, com o futuro, né, do Brasil, com o futuro da nação brasileira, com o futuro daquilo que está pela frente, né? É verdade que muitas vezes nós, como seres finitos, como seres humanos, né, que somos, ficamos, não vou dizer confusos, ficamos meio que com medo, né, por não saber o que vem pela frente, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que o porvir, né? O porvir fala do futuro, o porvir fala do amanhã, o porvir fala daquilo que nós, né, não vivenciamos, o porvir fala daquilo que nós não tocamos, o porvir que Deus fala das coisas que nós não enxergamos ainda, que não vemos ainda. O porvir fala das coisas que nós não vemos. O porvir fala de um futuro distante. Amém? Então a Bíblia declara que, né, aleluia, hoje é um presente, porque hoje é hoje, mas o amanhã, o porvir, pertence ao Senhor, o futuro pertence ao Senhor, o que vem pela frente você não sabe, não pertence a mim, nem pertence a você. Assim você faça o que você quiser, assim você faça, determine fazer o que você bem entender, mas o porvir não pertence a você, não pertence a mim. O porvir pertence ao Senhor. Amém? Só Ele tem o controle do porvir, né? Nós podemos dizer, entre aspas, termos o controle de hoje, do presente, né? Hoje eu posso ter o controle desse celular, dessa caneta aqui, da minha Bíblia aqui nas minhas mãos, mas o amanhã eu não tenho controle. O porvir pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao presente. O presente, o passado, o futuro pertence a Deus. Mas o porvir é aquilo que ainda não existe, não aconteceu. Você ainda não viveu o porvir. Você vai viver se assim Deus o permite e se for da vontade de Deus. Amém? Então o porvir pertence ao Senhor. Brasil, não fique ansioso. Não fique ansioso. O porvir não pertence a ninguém. Amém? Porém, o porvir pode,
né? Se você chegar amanhã, se você acordar vivo amanhã, o amanhã vai depender do seu hoje. O amanhã vai depender do que você decida hoje. O amanhã depende da tua fé que você tem hoje. Então o amanhã depende das obras em fé que você hoje determine fazer, viver ou decidir, né, realizar em nome de Jesus. Então, irmão, não se preocupe. Brasil, não se preocupe, né? Seja o que for, o que venha amanhã, o que venha pela frente, o que venha daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, não pertence a você. Amém? O seu papel e o meu papel é viver hoje, como se não houver amanhã. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Viver hoje como se não houver amanhã. Ou seja, prega a palavra, vive a Cristo, ensina a tempo e fora de tempo, como se não houver amanhã, como se você não tiver um porvir pela frente. Não se preocupe, não fique ansioso por aquilo que você não experimentou. Não fique ansioso por aquilo que você não vivenciou. Não fique ansioso por aquilo que você não experimentou. Não fique ansioso por aquilo que você, aleluia, não tem na mão. O amanhã, o porvir, o futuro, o que está pela frente, pertence ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos estar atentos naquilo que Deus está falando hoje. Porque Deus não vai falar amanhã, Deus está falando hoje. Se você acordar vivo amanhã e continuar buscando a Deus amanhã, Deus vai falar contigo. Amém? Se você buscar, porque a Bíblia diz que quem busca encontra, quem bate se lhe abre, quem chama recebe resposta. Mas hoje eu e você precisamos, aleluia, caminhar, aleluia, como se não houver amanhã. Temos que nos arrepender hoje, porque amanhã não sabemos se Jesus volta. Porque não sabemos se amanhã vamos acordar com vida. Então temos que nos arrepender hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu tenho uma palavra hoje que fala um pouco sobre o poder de Deus. O poder de Deus está disposto e está na nossa frente todos os dias. Né? E muitas vezes nós ficamos tão ansiosos, tão preocupados pelas coisas do mundo, pelo que vai acontecer amanhã. E nós não usufruímos, nós não pomos em prática o poder de Deus. Amém, irmão? Mas para falar sobre isso, vamos orar? Você que está curtindo ali, você que está ali de olho, vamos orar. Orar é falar com Deus. Vamos orar para que Deus venha nos ajudar nessa mensagem de hoje, desta noite, no seu tempo que eu vou ficar aqui. Mas vamos orar, porque orar, né, é a cultura que nós temos como cristãos antes de começar a escutar a palavra de Deus. É pedir a Deus que venha tomar o controle e a direção, amém, na minha vida e da palavra, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor e misericórdia, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua compaixão, Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que são pelas Tuas misericórdias, meu Deus, a causa de nós não havermos sido consumidos, Pai. Nós reconhecemos, Pai, eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de Ti, que eu dependo de Ti, Pai amado, no nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus neste lugar. A Tua palavra declara, meu Deus, que onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. Então, meu Deus, clamo em nome de Yeshua pela presença e pela pessoa do Espírito Santo, para que a Tua liberdade venha a ser desatada na minha vida, na minha boca, nas minhas palavras, e que essa liberdade possa ser desatada na vida dos meus irmãos ouvintes, daqueles que vão estar prestando atenção, Pai, que eles possam compartilhar palavras de liberdade, palavra que gere vida,
palavra que venha, meu Deus, tirar a muitos, Senhor, do falso entendimento, meu Deus, mas somente o Senhor quem faz isso, é somente o Espírito Santo, através da verdade, a tua palavra, meu Deus, é a verdade. Senhor, santifica a minha vida, santifica o meu corpo, santifica a minha mente, santifica o meu coração, Pai, santifica a minha boca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, que eu possa diminuir, para que o Senhor possa crescer, meu Deus, que eu venha desaparecer o meu ego, a minha alma, para que o Espírito Santo, para que o Senhor apareça em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Pai, toma o controle, Senhor, toma a direção da palavra, Pai amado, no nome de Yeshua, e que a tua autoridade, meu Deus, possa ser desatada em nome de Jesus. Venha abrir entendimento daqueles que são teus filhos, venha abrir entendimento, Pai, daqueles que, amado Deus, precisam hoje uma palavra, uma resposta, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, Pai amado. Eu reconheço, Pai, que eu não tenho virtude para isso, para trazer isso para meus irmãos, mas pela tua graça, Pai amado, eu te peço que o Senhor me permita e me dê a oportunidade de ser instrumento, Pai, nas tuas mãos, de poder, aleluia, fluir na tua palavra, de poder fluir e levar palavra de vida, palavra de ânimo, palavra que venha, Senhor, corrigir o coração das pessoas, palavra que venha corrigir os pensamentos da tua igreja, palavras que venham corrigir, Senhor, atitudes e comportamentos que quizás, meu Deus, o mundo está, Senhor, contaminando, mas Espírito Santo, só o Senhor é Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a tua honra e que a tua glória seja para ti somente, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoa a minha boca, os meus lábios. A tua palavra diz, meu Deus, que, aleluia, o poder da vida e da morte está nos nossos lábios, Pai, e eu profetizo vida, desde já declaro vida através dos meus lábios, através da minha boca profetizo e declaro palavra de vida, Pai, daqueles que vão escutar, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, e que para ti desde já, Senhor, seja toda honra, toda glória e todo louvor, porque só o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, que ele cresça e eu diminua, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu estava falando sobre o porvir. O Espírito Santo, na verdade, ele começou a falar sobre o porvir. Na verdade, eu não preparo nada, né, para falar de introdução, porque o Espírito Santo, ele é a pessoa que tem o controle. É ele quem sabe ensinar. É ele que sabe o que as pessoas precisam escutar. Amém. Boa noite, né, irmã Licinete Carreiro. A paz do Senhor. Deus abençoe minha irmã da igreja Estrela da Manhã, daqui de Manaus. Glória a Deus. Deus abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o porvir não pertence a nós. O porvir não pertence à igreja. O futuro não pertence à igreja. O porvir, diz a palavra bem claro, eu gosto de marcar, Deus permite, Deus fala, o porvir, o amanhã, o futuro pertence a Deus, ao Senhor. Amém? Então não pertence a mim. Hoje o meu papel é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ensinar a boa doutrina, que é o evangelho do reino de Deus. Amém? A boa doutrina não é a doutrina que me ensinam nas denominações. A boa doutrina é o evangelho. Então é isso que Jesus me manda e me ensina. Prega, né, a palavra a tempo e fora de tempo. Como disse Jesus falando em Mateus 24, né? E este evangelho do reino será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Então, irmãos, o evangelho do reino é o evangelho que nós temos essa ordem, temos o comando dado pelo próprio Mashiach, pelo próprio Yeshua, para nós ensinar, pregar, amém? E liberar por onde nós passemos no nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E depois, e pregar o evangelho, ensinando-vos todas as coisas que Jesus falou, né, que eu vos tenho ensinado. E o que Jesus nos ensinou, falou, demonstrou com a sua vida, foi simplesmente o evangelho do reino. A sã doutrina foi, aleluia, a doutrina que ele ensinou e passou, aleluia, para os apóstolos. E foi a doutrina que ele revelou, aleluia, através do Espírito Santo. Ele levou, aleluia, ao apóstolo Paulo a conhecer esse evangelho, e que Paulo entregou a sua vida e morreu, aleluia, pela causa de Jesus. A causa de Jesus, irmãos, é o evangelho do reino, é o evangelho, são as boas novas, é a causa de Jesus. Então nós temos que continuar em obediência a Deus, né? Pregar a causa de Jesus, pregar o evangelho, ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou.
Amém? Então, irmãos, glória a Deus, né? Para a honra e glória de Deus, estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Então, irmãos, eu quero hoje, como eu falei no início, eu quero compartilhar algo sobre o poder de Deus, sabe? Jesus, ele foi o poder personificado de Deus. Jesus era o poder em pessoa. Jesus, aleluia, ele caminhou como um poder que fala, um poder que ouve, um poder que cheira, um poder, aleluia, que libera, um poder que abraça, um poder que toca, um poder, aleluia, que chorava, um poder que transformava a vida. Jesus, ele era, aleluia, a personificação plena do poder de Deus. Deus usa uma palavra, Jesus era e é a personificação, aleluia, material de Deus, da glória de Deus. Então, Jesus, ele nos ensinou o que ele é. Amém? É isso que Jesus nos manda a nos ensinar. A pregar o evangelho, e que o evangelho se torne um conosco. E que nós preguemos o que nós somos. Que nós preguemos o que o evangelho é. Amém? Buenas noches, Samuel Petequí, mi sobrino amado. Dios te bendiga, papá. Te amo mucho. Dios te bendiga. Saludos a mi mamá y a tu mami. ¿Oíste? Que los amo mucho. Besos. Bueno, estoy predicando ahorita en portugués. ¿Oíste, papá? Então, meus irmãos, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que bom ter família escutando a palavra de Deus, mesmo que seja em português. Então, Jesus, ele é o poder de Deus. Jesus é a personificação do evangelho, né, das boas novas. Jesus, ele é o evangelho. Jesus, ele é as boas novas. Ele é o evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo, que vamos ler aqui em Romanos, eu continuo no livro de Romanos. Irmãos, o livro de Romanos é um dos livros que mais fala, né, da justiça de Deus, da fé, né? Confronta o pecado. Eu gosto, amo muito o livro de Romanos, amo toda a palavra de Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo, né, dirigindo-se aos Romanos, aqui no capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Olha aqui o apóstolo Paulo declarando, tremenda, baita declaração do apóstolo, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, aleluia, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, vemos aqui uma declaração apostólica que hoje eu acredito que muitos de nós aqui no Brasil e no mundo, mas eu quero hoje me focar aqui mesmo no Brasil, porque por enquanto eu moro aqui no Brasil. Por enquanto estou aqui, aleluia, fazendo missões aqui no Brasil. Por enquanto, a plataforma apostólica e ministerial que o Senhor escolheu para mim viver e estar, né, e servir ao reino, é aqui no Brasil. Por enquanto. Então, eu falo hoje para a igreja brasileira, para meus irmãos que estão no Brasil, seja venezuelano, seja haitiano, seja quem for, mas eu vou falar para a igreja brasileira. Se tiver algum venezuelano que entenda, receba no nome de Jesus, porque a palavra de Deus é para todos. Mas eu tenho a liberdade, né, graças a Deus e ao Espírito Santo, de declarar que esta palavra é para você que mora e que está aqui no Brasil, em nome de Jesus, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Irmãos, o evangelho é o poder de Deus. Eu não sei o que é o evangelho para muitos. Eu não sei o que é o evangelho para você. Mas o evangelho tem só uma revelação, né? O evangelho tem uma só revelação e o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trouxe à tona a revelação do que de fato é o evangelho, do que ele recebeu do Espírito de Joshua. E ele, aleluia, fala, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus.
Então, irmãos, quando você sente vergonha de ser cristão, quando você tem vergonha de ser crente, quando você tem vergonha de ser chamado de evangélico, você está negando o poder de Deus, você está negando a Jesus, você está negando a Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Irmãos, tem controvérsias de muitos crentes hoje. Claro, a palavra de Deus é tão perfeita, irmãos e irmãs. A palavra de Jesus, a palavra do Espírito Santo, do nosso Deus e Pai, é tão perfeita que ele fala, através do apóstolo Paulo também, em outras cartas, que se levantarão muitos mestres. Que muitos levantarão mestres para si próprios. Que muitos, levantarão mestres para si próprios. E outros se tornarão mestres a si mesmos. E ensinarão isso que eles acham e que entendem. Do seu próprio coração, do seu próprio entendimento, da sua própria alma. Então, hoje em dia, a igreja brasileira está cheia de mestres que querem ensinar e trazer uma revelação do Evangelho que não é a revelação que o Espírito Santo trouxe para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo, desculpe, e que a Bíblia nos ensina, que Jesus demonstrou isso na sua pele, com os seus braços, com as suas palavras, fazendo milagres, libertando aos endemoniados, curando leprosos, amando e perdoando prostitutas, aleluia, repreendendo os fariseus. Jesus demonstrou com poder e autoridade o que realmente é o Evangelho. É o poder de Deus. É isso que você tem que viver. Irmão, se você está numa igreja, seja qual for a denominação, se você está numa congregação, seja qual for a tua denominação, a tua placa de igreja, e não existe poder de Deus manifesto, você está correndo um sério risco de estar longe de viver o evangelho de verdade. Tem muitos outros mestres religiosos que ensinam assim: eu prefiro estar numa igreja onde não tem fogo, mas que tem palavra viva, que tem doutrina. Meu irmão, o poder de Deus é a máxima doutrina. O evangelho do reino é a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus, aleluia, é poder de Deus. Ai, irmão, eu fico, muitas vezes, não chateado, fico muito, quizás irritado, e às vezes fico rindo. Me desculpe, mas eu falo a verdade, não posso falar mentira. Eu fico tipo o profeta Elias lá no Monte Carmelo, zombando dos falsos profetas de Baal. O religioso quer ser mais santo que Jesus. O religioso quer ser mais santo que o Espírito Santo. O religioso quer ser mais santo que a própria Bíblia. Eu prefiro estar numa igreja onde ensinam doutrina, palavra. Assim não tenha fogo. Irmão, se você está numa igreja onde somente te ensina letra e não tem poder de Deus, eu vou te falar. Você está simplesmente numa escola, numa faculdade de letras. Mas não tem poder de Deus. Porque o poder de Deus vem do Espírito Santo. O poder de Deus, aleluia, é desatado pelo Espírito Santo. O poder de Deus vem de uma vida, aleluia, espiritual e no espírito. E os antigos, quando eu falo os antigos, falam aqueles que do século moderno, dos tempos modernos, que experimentaram o poder de Deus, que salvaram vidas, que pregaram a palavra, que foram conhecidos nas 5 nações. E eu não vou contar quais são, porque existem muitos. Eu vou dar somente um conselho. Leia o livro dos generais de Deus, 1, 2 e 3. E você vai encontrar um monte de gente que manifestou e que viveu no poder de Deus. Gente imperfeita como eu e como você. Gente pecadora, quizás cheia de falha, mas que Jesus, mas que Deus lhe placeu no seu coração escolher, aleluia, essas pessoas fracas, aleluia, para manifestar o evangelho, para manifestar as boas novas, para manifestar o poder de Deus. Para quê? Qual é a finalidade de Deus? É para salvar vidas a todo aquele que crê. Porque o evangelho, irmão, não é para o sabichão, aquele que sabe tudo, o que quer saber tudo. O evangelho é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê. O evangelho não é simplesmente para os evangélicos.
O evangelho é para todo aquele que crê. Não está falando, aqui a palavra não está falando, é para todo aquele que se batiza. É para todo aquele que toma santa ceia. Não. A palavra é clara e absoluta. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, simplesmente e poderosamente. Primeiro do judeu, que representa a igreja, e também do grego, né? Então, meus irmãos, temos que parar com essas, me desculpem a palavra, me desculpem a expressão, temos que parar com esses mimimi, com essas bobagens teológicas, gospel, religiosas, farisaicas, hipócritas. Irmãos, a essência, a identidade do evangelho está aqui demonstrada, é o poder de Deus. Irmãos, eu tenho ido, eu vou falar de fatos, eu não vivo de boatos, eu vivo de fatos. E eu vou falar fatos, estou falando fatos, a Bíblia é fatos, aleluia. Irmãos, eu tenho ido para igrejas, muitas igrejas, onde a palavra, entre aspas, é boa, a pregação é boa, tem um bom esboço, irmão, mas dá um sono, bate um sono, meu Deus do céu. Sabe, dá como uma preguiça, um negócio aí, um espírito de estupor, as pessoas se dormindo. Mas, se a palavra é tão boa, por que está todo mundo se dormindo? Porque falta o poder de Deus. Porque, se irmão, a palavra pregada na carne, com o teu intelecto, com a tua inteligência humana, com a tua própria teologia daquilo que você entende, sem uma vida no espírito, sem uma vida, aleluia, espiritual, sem uma vida cheia do poder de Deus, sem uma vida cheia da presença do Espírito Santo, irmão, você somente vai falar a letra da boca para fora e não vai ter nenhum impacto, nada na congregação ou aonde você esteja pregando a palavra. E Paulo sabia muito bem isso. Paulo era uma pessoa, né, que viveu no Espírito, conheceu a vida espiritual. Jesus levou ele ao terceiro céu, a dimensões sobrenaturais. Ou seja, o Evangelho é experimentar coisas que você nunca experimentou. E Paulo experimentou na sua pele coisas sobrenaturais, para que ele venha entender que o Evangelho de verdade, aleluia, as boas novas de verdade, não é farisaica, não é hipócrita, não é simplesmente a lei de homens. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso que Paulo, ele disse, eu não me envergonho. Eu não me envergonho, porque eu vou me envergonhar de algo que veio de Deus para mim, que eu não mereço? Porque eu vou sentir vergonha de uma coisa que eu não mereço, e que hoje eu vivo e manifesto na minha pele, por onde eu passo, eu vejo o poder de Deus manifestando-se na igreja do Senhor Jesus e em todo aquele que crê na palavra que é pregada pela minha boca. Então, meus irmãos, o Evangelho não são simplesmente obras vazias. O Evangelho é uma vida de fé, como diz aqui. Já vou ler o versículo segundo aqui, versículo 17. O Evangelho é uma vida de fé. A fé é um dom de Deus. A fé é uma dádiva perfeita. A fé é espiritual. A fé é sobrenatural. A fé é aquilo que nutre o Evangelho. A fé é o alimento do Evangelho. Porque é ali, da fé, onde o Espírito desata poder de Deus através de mim, através de você, através das minhas mãos, através das suas mãos, através das suas palavras e das minhas palavras. Se você não vive uma vida de fé, uma vida no Espírito, irmão, não espere que Deus venha fazer grandes milagres. Porque vocês acham que hoje em dia não existem muitos milagres hoje nas congregações? Não é porque Deus está morto. Não é porque Deus está com preguiça. Não é porque Deus está chateado. Não. É porque não existe fé. Não existe vida na fé. Não existe vida no poder de Deus. Não existe vida no Espírito dentro das congregações.
Então eu vejo pessoas forçando na marra, líderes forçando a igreja, forçando a viver uma vida no Espírito, quando eles mesmos não vivem, não são exemplo. Não são um exemplo de gente, de líderes, de ministros, de servos que caminham no poder de Deus. Amém? Então, irmãos, eu quero ler uma passagem. Eu não tinha preparado essa passagem aqui para ler com você, mas o Espírito Santo, ele me trouxe e ele quer que eu leia. E eu vou ler em nome de Jesus. De uma pessoa que vivia no poder de Deus. Aqui, Atos capítulo 6, versículo 8. Vamos falar do primeiro mártir. Vamos falar de Estevão. Amém, irmãos? Compartilhe essa palavra aí, desde já. Olha aqui. Estevão, cheio de graça e poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou ler de novo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou ler o versículo anterior a isso, né? Versículo 5. Desculpe, o versículo 5 do capítulo 6 do livro de Atos. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora vou ler de novo o versículo 8 do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estou falando simplesmente de um diácono. Eu não estou falando de um apóstolo, de um profeta. Estou falando de um diácono. O diácono Estevão, o primeiro mártir que está registrado no Novo Testamento. Boa noite, meu amigo, meu irmão Josias Pinheiro. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus, a Igreja Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o Evangelho é poder de Deus. E tem muitos versículos de Gênesis até Apocalipse que nos ensinam que a vida... Irmãos, eu vou te falar assim. O Evangelho é a minha vida com Deus. Porque a vida com Deus tem que ser uma vida de boas novas, uma vida em fé, uma vida de poder de Deus, uma vida caminhando no poder de Deus. É por isso que a Bíblia relata de muitos antigos, dos profetas, fala de Enoque, fala de Jonas, fala de Moisés, né? Fala daquele primeiro profeta que foi arrebatado no Gênesis, né? Diz que ele caminhou com Deus. O Evangelho, meus irmãos, é uma caminhada com Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é caminhar com Deus. Ou seja, é uma vida de fé. E visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você quer ser justo? Você quer ser conhecido como um homem justo? Não é fazendo obras, irmãos. Não é dando comida, dando marmita, tudo isso é bom, tudo isso é muito bom. E tem instituições religiosas ou para-eclesiásticas que fazem essas obras muito melhores do que os evangélicos, né? Tudo isso é muito bom, mas se a igreja fizer, amém, porque também são chamadas de obras de justiça. Porém, isso forma parte, pequena parte, né, do que é viver uma vida com Deus. Porém, a vida com Deus, o Evangelho, as boas novas em mim, ou através de mim, é uma vida cheia de poder de Deus. E como eu vou viver uma vida cheia do poder de Deus? Caminhando com Deus. É uma vida de fé. Quando você caminha com Deus, é uma vida de fé. Porque você diz, eu caminho com Deus, mas tu não vês a Deus. Tu não tocas a Deus, mas tu caminhas com Deus. Enoque, ele caminhou com Deus. Noé caminhou com Deus. Moisés caminhou com Deus. Elias caminhou com Deus. Eliseu caminhou com Deus. Davi andou com Deus. Então, quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, você vai viver e vai manifestar uma vida, aleluia, de boas novas para ti
Sim, e para o teu próximo. Porque o evangelho, irmão, eu posso dizer como meu filho, ele me perguntou hoje, meu filho Adriano, ele me perguntou, pai, como você resume o evangelho? E eu achei interessante porque quando ele faz uma pergunta estranha assim, é porque Deus está ali no negócio, Deus está trazendo uma mensagem para mim. E por isso que eu trouxe essa palavra hoje para falar para mim, para falar para você, para falar para a igreja no nome de Jesus. E que tipo de evangelho você está vivendo? O evangelho é uma vida com Deus. O evangelho também, eu falei para meu filho assim, eu resumo o evangelho, filho, em viver os 2 primeiros mandamentos. Amar ao teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Amém? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos, você vive todo o evangelho. Você resume toda a Bíblia em você. Você cumpre toda a Bíblia. Você cumpre todo o evangelho. Você obedece. Você vive. Porém, eu quis trazer esse versículo hoje porque, tipo assim, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Irmãos, o evangelho é simplesmente o poder de Deus. E Estevão me demonstra isso. Ele era um homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, uma pessoa não vai poder realizar nada, uma igreja não vai poder ver milagres, uma igreja não vai poder ver prodígios jamais e nunca, e grandes sinais no meio do povo, se não tem gente que viva, aleluia, cheio do Espírito Santo, como Estevão andava cheio. Diz que era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se você diz que está vivendo o evangelho e não está cheio de fé e do Espírito Santo, irmão, você está enganado. Você está pregando mentira. Você está passando mentira. Estou falando sem medo a errar. Sem medo de falar a verdade. Porque para falar a verdade não tem que ter medo, tem que ter coragem. E eu falo com toda a coragem para você, com toda a valentia. Se você está vivendo o evangelho onde você não vive, não vê e não manifesta, aleluia, não tem uma vida cheia de graça e cheia do Espírito Santo, cheia de fé, a tua vida está morta. A tua fé é mentira. A tua fé é vã. A tua fé é fraca. O teu evangelho, aquilo que você está ensinando, é mentira. Tem pessoas que falam ainda assim, eu não me importo com poder, com milagres, eu me importo com ensinar somente Bíblia. Vai nessa. O próprio Jesus falou para os religiosos, Jesus falou para os fariseus, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente e de fato é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, nós temos que parar com esses pensamentos farisaicos e religiosos. O evangelho desde o princípio, a vida em Cristo desde o princípio, sempre foi uma vida cheia de fé e do Espírito Santo. Que nós temos perdido a nossa essência é outra coisa bem diferente. Que a igreja hoje tem perdido a sua essência do que realmente deveria ser é outra coisa muito diferente. Mas o evangelho é o poder de Deus. Você quer salvar vidas, você quer transformar vidas, você quer levar libertação espiritual de vidas. Viva um evangelho cheio do poder de Deus. Busque esse poder, busque esse poder, busca esse poder. Busca viver um evangelho cheio de fé e do poder de Deus. Você quer manifestar a justiça de Deus? Você quer ser conhecido como um grande homem de Deus ou uma mulher de Deus? Irmãos, aleluia, busca viver o evangelho no poder de Deus. Busca viver e ser uma pessoa, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer levar justiça para o Brasil? Diz aqui que a justiça de Deus não é a justiça do homem. A justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Não tem para onde fugir, não tem como inventar mais nada. Não tem como inventar mais nada. Ou você vive um evangelho de fé em fé, de poder em poder, aleluia, e revela a justiça de Deus aqui no Brasil, através do evangelho, através do poder de Deus, ou não faça nada, fique calado.
Ai, mas quem transforma a vida, aí é Deus. Deus é que transforma, claro que sim. Mas Deus usa a minha vida, Deus usa você, meu irmão. Né? Deus não vai dar poder de graça para nós. Deus não vai me dar poder a mim simplesmente por me dar e eu não vou fazer nada. Quando Deus deu poder para Estevão, é porque Estevão tinha um propósito. É porque sabia quem era Estevão. É porque Estevão, antes de ser diácono, ele já era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de poder de Deus. Estevão não teve poder somente quando ele foi ungido a diácono. Antes de ser diácono, Estevão já vivia uma vida de fé e uma vida do Espírito Santo. Diz que Estevão, homem varão de Deus, cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. E diz que ele fazia prodígios. Não era Jesus, meus irmãos. Diz que Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Saia da religiosidade, irmão. Saia da religiosidade. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha como um fogo queimar toda religiosidade, toda falsa religiosidade da vida, do coração e da mente de muitos líderes, em nome de Jesus. De muitos falsos mestres, em nome de Jesus. Sai fora a religiosidade que está matando a igreja. Mas não vai poder. Porque aquele que está conosco é maior. Então, irmão, Estevão, cheio de graça e poder. Aleluia. Cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É muito diferente em ver um homem que anda simplesmente exibindo poder e enchendo-se de orgulho e se aproveitando do dom de Deus. É muito diferente. Diz que Estevão era cheio, aleluia, de fé e do Espírito Santo. Né? É muito diferente. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É isso que marca a diferença. É isso que vai marcar a diferença em todas as gerações. É isso que vai marcar a diferença na minha vida, em César Augusto Machado Figueira, em todos os anos da minha vida. O que vai marcar a minha diferença na minha vida, por onde eu passar, naquilo que eu pregar, onde eu estiver, vai ser a minha vida cheia de fé e do Espírito Santo de Deus. É isso que vai marcar a diferença. Amém? É o Espírito Santo na minha vida. É a minha vida cheia do Evangelho, cheia do poder de Deus. Né? É isso que vai me permitir a mim, a César Augusto Machado Figueira, a minha vida de fé, a minha vida no Espírito Santo. É isso que vai me dar poder, liberdade em Deus, legal, para me fazer prodígios, aleluia, e grandes sinais entre o povo, na igreja. Eu não sou religioso. Se Estevão fazia, porque era um homem cheio de fé, eu tenho que procurar isso. Se você tem inveja, se você tem ciúmes daqueles que são usados por Deus, busque você também, meus irmãos. Busque em nome de Jesus. Busque viver uma vida, aleluia, de fé e do Espírito Santo. Deus não vai usar os arrogantes e orgulhosos. Deus não usa, irmãos. Deus abate os arrogantes e orgulhosos. Deus abate mesmo. Deus usa homens cheios de fé e do Espírito Santo. Homens que não ofendem o Espírito Santo. Homens que estão cheios do Espírito Santo. Homens que fazem a vontade de Deus quando estão cheios do poder de Deus. Então, irmão, eu não me envergonho. Eu não posso me envergonhar de falar o que estou falando. Né? O Evangelho é uma vida de fé. E que é fé? É, pois, a fé, a certeza daquilo que eu não vejo. Né? É a convicção das coisas que, aleluia, estou esperando, mesmo que eu nunca vi. Né? É a sensação que eu tenho em fé de que eu já vou receber algo que eu não tenho, que ainda não chegou, que eu nem vi, mas eu creio. E assim vai ser em nome de Jesus. Amém? É isso que é uma vida no Evangelho. É isso que é o Evangelho de verdade. Tem pessoas que falam para mim, ai, César, o Evangelho é levar comida aos necessitados,
é levar um odontólogo para aquele que precisa, é levar um frango para os ribeirinhos. Irmão, isso se chama obras. Seja o que for, é obra. E essas obras são feitas por qualquer pessoa, né? Mas existem obras de fé, ou obras da fé. Porque, né, diz que meu justo viverá pela fé. E a fé sem obras está morta. Então não adianta dizer que o Espírito Santo está na minha vida se eu não manifesto realmente de fato isso. Amém? Porque as obras não vão me salvar. O que vai me salvar é a fé e a graça e misericórdia de Deus. Amém? Porém, também a salvação também é conquistada através de uma vida cheia de fé e do Espírito Santo. E que, onde eu consigo, missionário César, profeta César, onde eu consigo uma vida cheia de fé e do Espírito Santo? Se humilha mais, busca mais, paga mais preço, vai jejuar mais, vai para um monte mais, leia a palavra, mas pede ao Espírito Santo que te ensine a palavra. Porque a palavra, irmão, é a espada do Espírito Santo, não é minha palavra, não é a minha espada, não é a minha ferramenta de guerra. Diz a Bíblia que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, quem vai te ensinar a usar essa espada chama-se o Espírito Santo de Deus. Então, ele quem vai ensinar a mim e a você a usar a espada. Amém? Boa noite, meu irmão, pastor Ildeni Alves, de lá do Pará. Deus te abençoe, meu irmão. Shalom, a paz do Senhor. Saudade de vocês. Deus abençoe. Então, meus irmãos, a fé é uma vida desconhecida por muitos cristãos. O evangelho de verdade é uma dimensão desconhecida por muitos cristãos. O evangelho de verdade, de fato de verdade, é desconhecido por milhares e milhares de cristãos aqui no Brasil. Hoje você está ensinando mais obras, faça isso, mas não se investe em ensinar o evangelho de verdade, uma vida no Espírito Santo, uma vida cheia do Senhor, uma vida cheia e submergida na glória de Deus, na presença do Senhor, porque o evangelho, meu irmão, é o poder de Deus. O evangelho não são obras vazias. É bom fazer obras, é muito bom, faça, eu também faço boas obras. Mas essas obras não são evangelhos, são simplesmente boas obras. Porque foi para isso que nós fomos criados, né, por Deus, para boas obras. Amém? Obras de justiça. Amém? Porém, as obras de fé é uma dimensão superior. Amém? Não é verdade, pastor Ildeni? Uma vida de fé, um evangelho cheio de fé, como vivia Estevão, é uma dimensão totalmente diferente, uma vibe totalmente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço com as minhas mãos. Não tem nada com dar um quilo de arroz, um quilo de açúcar para um ribeirinho ou para uma pessoa que precisa. O próprio Jesus falou que os pobres sempre estariam no nosso meio. O próprio Jesus. Amém? Tá certo? Eu estou só falando verdades, fatos que estão na Bíblia. Jesus falou que os pobres sempre estariam no nosso meio. Mas que a mim, Jesus falando agora dele, a mim nem sempre me terei. Então, o que eu entendo com isso, meus irmãos, é que Jesus quer que nós sempre tenhamos ele dentro de nós, que sempre estejamos cheios dele. E como é que você vai estar cheio de Jesus? É somente através de uma vida como viveu Estevão, uma vida cheia de fé e do Espírito Santo. Somente assim você vai se parecer com Jesus. Somente você vai ter Jesus todos os dias. Né? Porque uma coisa é ter Jesus dentro de você todos os dias e outra coisa é falar de Jesus todos os dias. Porque falar de Jesus é muito fácil. Falar da boca para fora é muito fácil. Falar do que Jesus fez através de certo fulano, de certo pastor, de certo missionário, de certo profeta é muito fácil. Falar do que fizeram os antigos é muito fácil. Mas o que Jesus está fazendo através da tua vida? Ou o que você está fazendo com Jesus dentro de você? Eu sei o que
Esteban fazia. Dice que era cheio de fé e do Espírito Santo. Dice que era cheio de graça e poder. E dice que Esteban fazia prodígios e grandes sinais entre o povo na igreja. Então, irmãos, o que você está fazendo? Está sendo usado por Deus para manifestar uma dimensão superior? Porque, irmãos, né, de fato e de verdade, a vida no Espírito Santo e o Evangelho realmente vivendo na fé é outro patamar totalmente diferente. Não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com a alma, não tem nada a ver com obras carnais, com obras que o homem faz por si próprio para se sentir bem com ele mesmo. O Evangelho simplesmente é o poder de Deus para salvar vidas, para salvar aqueles que têm fé. É interessante, irmão, como é que o Espírito Santo diz aqui? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação a todos aqueles que creem. Ou seja, o Evangelho, como é fé, o Evangelho é uma dimensão de fé, ele somente vai salvar aquele que está na mesma dimensão. O Evangelho simplesmente é para salvar aqueles que estão cheios de fé também, aqueles que caminham nas alturas, aqueles que são leões, filhos de leão. O Evangelho não vai salvar ao incrédulo. O Evangelho não vai salvar ao evangélico que está na igreja somente porque está na igreja. O Evangelho não vai salvar o pastor só porque ele é o pastor. O Evangelho não vai salvar ao missionário porque ele é missionário. O Evangelho vai salvar a todo aquele que crê. O poder de Deus é para salvar a todo aquele que tem fé. Aquele que crê. O Evangelho não é para aquele que está sentado no banco e não quer fazer nada. O Evangelho é para aquele que está pagando o preço. O Evangelho é para aquele que está buscando viver uma vida cheia de fé, que está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, que está querendo ser instrumento para manifestar prodígio, para manifestar sinais, aleluia, onde ele estiver, e manifestar a natureza sobrenatural do Evangelho. O Evangelho tem uma natureza sobrenatural, aleluia. A identidade do Evangelho é uma natureza sobrenatural, aleluia. O Evangelho é isso, uma vida sobrenatural. Então assim diz que eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é daquele que não crê, não é do incrédulo, é para aquele que vive ainda também igualzinho numa dimensão de fé. Então o Evangelho é fé, então também ele vai salvar aquele que está na mesma dimensão. Ele não vai salvar aquele que não crê. Ah, porque eu estou na igreja, eu vou ser salvo. Não, é para aquele que crê. E aquele que crê é como Esteban, né? Diz que era cheio, aleluia, diz que era cheio de fé e do Espírito Santo. E também diz aqui que era cheio de graça e poder. E por isso ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, irmãos, o Evangelho é isso, é poder de Deus, é uma dimensão sobrenatural. É isso que é o Evangelho. É isso que realmente o que o apóstolo Paulo está tratando de nos ensinar. O Espírito Santo, através de Paulo, nos ensinando a muitos de nós. Que temos um conceito quizás vazio, um conceito errado, que realmente é o Evangelho. O Evangelho, irmão, não são simplesmente obras. As obras nós fazemos porque nós somos cristãos e de alguma forma queremos fazer algo por alguém, porque por obediência ao segundo mandamento, né? De amar o nosso próximo como a nós mesmos, de fazer aquilo que gostaria que fizessem comigo. Então é isso que é o Evangelho. É uma vida de fé. É uma vida de mostrar poder, de manifestar poder. É isso que é o Evangelho, né? E é uma vida de fé, como diz aqui no 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Você quer ser chamado de justo, né? Viva pela fé. Viva o Evangelho. Viva o poder de Deus, né? Manifeste prodígio, manifeste sinais. Não é simplesmente letra. É muito bom pregar a letra, pregar a palavra. É muito bom, muito fácil. Um satânico entra na sua igreja, né? Um maçônico, um macumbeiro fala da Bíblia, ele dá um glória a Deus, fala tem língua, e você acredita que é Deus. Mas como você não tem uma vida no Espírito Santo, você não vai discernir. Mas aquele que vive o Evangelho, ele vive uma vida de fé e no Espírito Santo. E quem vive uma vida no Espírito Santo, aleluia, ele vai discernir, ele vai ver e ele vai desmascarar aquilo que não é fé, aquilo que não é Evangelho, aquilo que não é a verdade. E ele vai impedir a muitos de serem enganados.
né? Porque o evangelho é para salvar a todo aquele que crê, né? A todo aquele que crê, aquele que vive em fé, aquele que vive no Espírito, aquele que vive como Esteban manifesta, buscando, vivendo na graça, né? O justo viverá pela fé. Aqui não diz o apóstolo Paulo que o evangélico viverá pela fé, diz o justo. O justo viverá pela fé. Porque se eu digo os evangélicos, estou dizendo que somente os evangélicos vão ser salvos. E isso é mentira. Diz que é o justo. Essa palavra é muito profunda, que é infinita. Porque justo pode ser qualquer pessoa que crê. Que crê. O justo viverá pela fé. Você vai ter vida eterna pela fé quando crê no Evangelho, quando vive o Evangelho, né? Quando vive uma vida cheia de graça, de fé em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite, que Deus abençoe. Obrigado aos irmãos, a irmã Lisinete Carril, né? A Samuel, o Josias, pastor Eldeni, Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Só queria deixar essa mensagem ali, em nome de Jesus, para que você venha, né, ter um pouco não de noção, só que você tenha uma noção, mas para que você venha realmente abrir mais, que o Espírito venha abrir mais o entendimento e a revelação do que é, de fato, realmente o Evangelho de verdade, do reino, daquilo que Jesus nos ensina e nos manda. E este Evangelho, né, aquilo que eu vos ensinei, ensinem também. Assim como eu vos ensinei, assim como eu demonstrei, Jesus falou assim, você também demonstre com poder, com autoridade, não tenha medo do fariseu, né? Viva uma vida de fé, busque. Então, assim, é isso que Jesus nos ensina, né? Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Glória a Deus.